Todos sairão dos túmulos, uns para a vida e outros para a morte. A palavra de Deus só fala de uma ressurreição. Mas não está falando que é ao mesmo tempo, bispo? Ué, todos sairão. Sairão. Mas há muitos... E Apocalipse fala, uns saem 1000 anos antes, outros saem 1000 anos depois. Mas é só Apocalipse capítulo 20. Todos os demais textos da Bíblia que tratam do assunto, e a gente pode pegar aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 1, se me permita ler. Claro, por favor. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Bom, tenho aqui. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isto acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos. Não é o único texto que fala de ressurreição geral, que prova isso, que fala com todas as letras num texto doutrinário, que não é necessariamente uma literatura apocalíptica cheia de figuras de linguagem. Como é que o senhor vê essa menção a 2 Tessalonicenses, irmão? Bom, uma questão importante que nós temos que levar em consideração é que quando a Bíblia faz uma descrição da ressurreição, ainda que em termos gerais, ela não é excludente em hipótese alguma. O fato de nós encontrarmos duas ressurreições no livro de Apocalipse, lembre-se, o contexto é rei. Nós temos que interpretar as passagens bíblicas à luz do seu contexto histórico, gramatical, sintático. É importante lembrar do seguinte, quando nós pensamos nisso. Você analise que Jesus fala da ressurreição de justos, fala da ressurreição de uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Daniel fala daqueles que ressuscitariam para a vergonha eterna e para a vida eterna. E ainda que nós tivéssemos apenas Apocalipse 20, seria legítimo entender que a Bíblia nos fala de duas ressurreições. Por quê? O único ensino que nós temos sobre a Torre de Babel, a divisão das línguas, é Gênesis capítulo 11. E ninguém reclama e diz assim, eu não aceito porque é a única passagem da Bíblia que trate do assunto. Se a Bíblia ensinar, num único versículo, uma verdade eterna, ela é passível de ser aprendida, aplicada e vivida. Tá. Só para emendar mais uma pergunta que eu tinha separado aqui para o irmão, e depois nós vamos pegar os comentários dos telespectadores. O bispo Hildo também, na primeira fala dele, diz que Jesus e os evangelhos relatam de forma bastante abundante, é chegado o reino de Deus. Não diz, o reino de Deus virá, mas é chegado o reino de Deus. Inclusive ele mencionou, explicando por que o amilenismo entende que o diabo já está amarrado e tal. Se o reino de Deus já é chegado, por que Jesus ainda tem que vir para reinar? Bom, é importante entender mais uma vez que Jesus é o agente do reino. Jesus disse, inclusive para os fariseus, o reino de Deus está entre vós, e uma outra tradução diz em vós, mas entre vós é a minha tradução, me parece que verte melhor a ideia de Jesus. Ele é o agente do reino. Mas a história não termina ali. Por ocasião da ascensão de Jesus, os discípulos perguntam a ele, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Está no livro de Atos, no 1º capítulo. E Jesus não disse, olha, vocês não entenderam nada, não existe reino. Ele disse assim, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para si. O reino, para se cumprir todas as profecias veterotestamentárias, a esperança messiânica que Jesus apresenta no capítulo 1, é um fato. E ele deve ser aguardado. A dificuldade aqui do amilenismo é o seguinte, por 300 anos, a igreja sempre sustentou o pré-milenismo. Pápias, Irineu, no seu livro Contra as Heresias, ele defende um pré-milenismo de fato e histórico. É a partir de Agostinho que a gente tem essa mudança. Então, se você pega William Hendrickson, que ele popularizou o sistema, junto com Roykman e Berkhoff. Qual o sistema? O sistema milenista. Aí cria uma grande dificuldade, porque não é possível interpretar Apocalipse com a clareza que o texto traz. Então é obrigado você ficar pulando em várias outras passagens para tentar entendê-lo.